Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juliana e esse é o nosso vídeo número 27 do curso de SketchUp. Pessoal, a gente fez os cortes nos últimos vídeos e agora eu quero ensinar vocês a imprimir em escala, tá? Que é uma coisa super importante, imprimir com a escala que você decide qual é. Tá? Porque até agora a gente estava imprimindo as imagens de forma artística, portanto a gente não sabia as medidas que tinham as paredes e a gente não estava definindo a escala de impressão. Mas para entregar para um cliente, vocês precisam saber como fazer a impressão em escala. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso e eu vou falar também como colocar as cotas no desenho. Vocês podem ver na tela que nesse desenho aqui eu já coloquei as cotas, só que está muito ruim de enxergar porque está com grama no fundo, né? Então, como é que a gente tem que fazer? Para começar, gente, vamos criar uma nova cena, tá? Que vai ser essa cena nova, eu vou colocar ela lá no final. E ela é uma cópia dessa que está agora na tela. E eu vou mudar uma coisa importante, que é o estilo de visualização dessa cena. Eu vou tirar essas texturas, vou deixar ela preta e branca, do jeito que tem que ser um desenho técnico. Tá? Então, eu vou lá no janela, bandeja padrão, habilito a opção estilos. E ó, ele vai me mostrar um monte de opções se eu clicar aqui nessa setinha. Eu posso colocar colorido, tá? Um monte de coisa. Só que eu quero linhas retas, porque eu quero branco e preto, que é uma cara mais de desenho técnico, tá? Selecionei essa primeira opção, beleza, posso até fechar aqui, que não me interessa mais, tá? Veja, isso é uma cena nova que eu criei. Vamos dar um nome para ela? Vou colocar aqui planta 1, tá? E para salvar, como é que a gente salva a cena? A gente vai lá no botão atualizar e salva, tá? Salvei. Vocês estão vendo que eu já tenho algumas cotas aqui, porque eu já tinha desenhado antes do vídeo, tá? Vou apagar uma dessas e apagar essa aqui também e vou ensinar vocês a fazer essas cotas. Como é que a gente faz? É super simples, é só usar o botãozinho de cotas. Só que antes disso, o que eu sugiro que vocês façam, que eu já fiz, é ir lá na bandeja padrão, habilitar o menu camadas, criar uma camada chamada cotas e deixar ela ativa. Assim vocês criam as cotas dentro do layer, né, da camada cotas, tá? Então, como isso eu já fiz, eu vou pular essa parte do vídeo e vou direto aqui. Clico em dimensões e vou marcar de qual ponto até qual ponto. Deixa eu clicar aqui de novo, só um minutinho. Vou clicar fora. E ó, seleciono dimensões, pego desse ponto aqui, que é uma extremidade, daqui até o final da minha parede e movo para fora. Gente, lembrando que as cotas, elas devem estar sempre alinhadas e para fora do desenho, tá? Tá vendo? Eu criei uma cota alinhada com a que eu já tinha criado antes, para criar uma linha de cotas. Tá vendo? Uma linha de cotas aqui, uma linha de cotas aqui e uma linha de cotas aqui embaixo. Falta essa daqui, né? Mesma coisa, eu pego um ponto aqui, vou até esse ponto aqui. Opa! Pego aqui, vou fazer de novo, clico lá, pego um ponto aqui, vou até um ponto aqui e levo para cá para ficar alinhada com essa, tá? Olha só, meu desenho está pronto, só que ele está com uma face meio cinza. E o que é isso que está acontecendo? Isso aqui, gente, é porque eu deixei ligado aquele botãozinho para revelar onde estão passando os planos de corte. Se você quiser imprimir assim, com a indicação de onde estão passando os planos de corte, tudo bem. Mas eu quero que fique branquinho. Então, eu apago aquela opção e pronto, meu desenho já está praticamente pronto, tá? Vou deixar ele aqui bonitinho no meio da tela e vou atualizar a minha planta para ela salvar tudo que eu fiz agora, inclusive essas duas cotas. E agora, gente, basta a gente imprimir para a gente colocar a escala que a gente deseja. Então, eu vou aqui no botão Arquivo, vou primeiro visualizar a impressão antes de clicar direto no Imprimir, tá? Clico em Visualizar a impressão e aqui, ó, a primeira caixinha, no meu computador eu tenho instalado essa impressora Qt PDF. Se você não tiver no seu, você escolha a impressora que você tem aí, tá? Eu tenho poucas, eu só tenho essa e tenho uma impressora física, que é uma HP. Então, vou selecionar Qt PDF, porque a minha HP agora não está conectada. Venho aqui nas propriedades e vejo o que essa impressora me oferece. Ela não é uma impressora que tem muitas coisas, ela é um driver de impressora virtual que eu baixei da internet. Eu posso basicamente escolher as cores, vou colocar preto e branco, escolher a posição do papel, se está de pé ou se está deitada. Quero deitada. E aqui no avançado,
eu consigo escolher o tamanho do papel. Gente, cada impressora funciona de um jeito. Isso daqui é para minha impressora Qt PDF, tá? Escolhi A4, vou dar um OK. Dou um OK. Agora aqui, voltando à página de visualização da impressão do SketchUp. Eu vou clicar para visualizar a impressão atual e não todas as cenas, tá? Senão ele vai imprimir depois todas as cenas, eu tenho várias, eu não quero isso. E a parte mais importante dessa caixa, que é essa daqui, é onde você digita a escala do seu desenho, tá? Em geral, você vai começar e vai ver essas duas opções aqui marcadas, mas essa opção aqui não é legal. Por quê? Porque ela deforma o desenho, ela ajusta o desenho ao tamanho do papel. Se você escolher o A4, ele vai fazer o desenho caber no A4. Se você escolher o A3, vai caber no A3. Então, deforma a escala. E a gente está querendo justamente ter controle sobre a escala. Então, assim, desmarca essa opção, tá? E aí, marca essa e coloca aqui a escala que você deseja. Eu vou colocar 1 para 100 aqui, tá? Digito 1 aqui e 100 embaixo. Se eu quisesse 1 para 50, 1 aqui, 50 aqui. Tá? E é basicamente isso que importa nessa caixa. A última coisa que eu diria é para vocês tirarem da opção rascunho e colocarem no alta definição. Vocês tiveram todo o trabalho para desenhar esse desenho, é o mínimo que vocês podem fazer é deixar isso aqui com alta definição, tá? Desmarca essas opções e dá um OK. E ele vai mostrar para você a sua impressão como ela está. Gente, o SketchUp, para algumas pessoas, na hora que elas dão um OK, aparece essa planta aqui, ó, para fora, né? Vamos fazer de novo? Vou mostrar. Às vezes, você manda imprimir, vou colocar uma escala maior, tá? Para o desenho aumentar. E ele não vai caber na página. E, ó, aparece assim, né? Eu não descobri uma maneira no SketchUp de pegar esse desenho, clicar e carregar ele aqui para o meio da página. Mas se isso aconteceu com você, vou mostrar um truque que eu uso para centralizar os desenhos. É o seguinte, aconteceu isso, você dá um fechar, você volta aqui no visualizar a impressão, seleciona essa primeira opção, que é ajustar a página, e o que vai acontecer? Vai deformar? Vai deformar. Mas também vai centralizar o desenho, tá? E dessa forma, deixa eu dar um OK para vocês verem, ele coloca o desenho bem no meio, só que está sem escala, tá? O que eu tenho que fazer? Depois de fazer isso, eu dou um fechar e vou lá de novo, tá? É um truquezinho, mas funciona, tá, pessoal? Vai lá no visualizar de novo e desmarca essa opção. Daí você vem aqui e digita a escala que você quer, 1 para 100, tá? Não importa que esses números estejam sendo alterados quando você digita. É só desmarcar essa opção e digitar a escala. Agora, se você der o preview, e ó, ele já centralizou, tá certo? O que é esse risco aqui, gente? Isso aqui é a ponta do meu terreno, tá? Se eu não quiser isso, eu tenho que voltar lá no meu desenho e ou eu aumento o meu terreno ou eu tiro ele da tela, eu apago essa borda, tá? Bom, consegui centralizar, o que eu tenho que fazer agora? Eu fecho e vou lá no arquivo e imprimir. Vocês vão ver que a caixa de imprimir é idêntica à caixa de pré-visualização. Então aqui, se você já deixou a pré-visualização certinha, basta você dar um OK e ele vai abrir a caixa para me mostrar onde eu vou salvar meu PDF. Tá? Por quê? Porque eu estou usando uma impressora PDF. Se fosse uma impressora física, ele já ia estar usando, já ia ter mandado esse arquivo para impressão. Tá? Eu vou colocar aqui o nome que eu quiser, salvar no lugar onde eu quiser e vou dar um salvar. Ele não vai abrir automaticamente para mim o resultado da impressão. Eu tenho que ir lá, tá? Então, eu vou lá na minha pasta, vou na minha área de trabalho, eu salvei na pasta temporária e vou achar aqui 1 para 100. Dou 2 cliques para ver como que ele ficou, tá? E vamos ver. Ficou certinho, gente, centralizado. Claro, tem o risco do final do meu terreno aqui, mas foi barbeiragem minha de não ter colocado esse terreno um pouquinho maior. Vamos aumentar um pouquinho para a gente ver? E esse estilo de penas, gente, é o estilo que eu escolhi, tá? Veja, eu escolhi quando eu fiz aquela seleção de estilos aqui na bandeja padrão. Lembra que eu selecionei? Para minha planta, eu queria que fosse branco e preto, então eu abri o estilo e coloquei aquele estilo de linhas branco e preto. Não é necessariamente o melhor. Então, o que eu sugiro que vocês façam antes de mandar imprimir em papel mesmo? Gerem várias visualizações com vários estilos diferentes para vocês verem, garantirem que o desenho está na escala certa antes de imprimir. Tá? E para estar na escala certa, lembra que sempre tem que estar com essa opção desmarcada, a escala digitada aqui, e se não ficar centralizado, faz o truque que eu ensinei. Abre isso aqui de novo, marca ajustar, dá um OK, depois volta e coloca a escala certinha, tá certo? Então é isso, pessoal. Para imprimir em escala é assim que faz,
tá certo? Para o próximo vídeo a gente continua o curso. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau!